Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje na UNEAFRO, aqui em Poá, para dar continuidade aos ciclos formativos do Fórum Permanente de Cultura. Hoje nós estamos aqui, vamos falar bastante sobre o processo eletivo, como escolher um bom conselheiro para os nossos municípios, para a nossa região. A gente vai bater um papo muito interessante e esse já é o quarto encontro e é o encontro que se encerra nesse período, né, nesse primeiro módulo. Então, a gente já falou bastante sobre o que é um conselho, quais as atribuições, o papel do conselheiro. E hoje nós vamos falar bastante sobre o processo eleitoral. Só que antes de falar do processo eleitoral, a gente vai falar sobre como criar o conselho e como regulamentar o conselho, como regularizar esse conselho. Porque tem muitas cidades que às vezes até já tem a lei, só que por estar muito tempo, né, inativo, precisa regularizar o conselho. A gente vai falar bastante sobre isso. Muito bem. Então, olha só quanta coisa interessante, quanta coisa bacana que a gente foi trazendo nesses 3 encontros. E hoje nós damos início ao nosso quarto encontro, onde nós vamos falar bastante sobre como criar um conselho e principalmente como regularizar um conselho, certo? Então, não dá para você ter um conselho de cultura se você não está embasado através de uma lei. E lei se faz aonde? Se faz na Câmara, através dos vereadores, certo? Então, quem tem que propor essa lei, ou seja, a lei municipal que cria o conselho, ela precisa ser proposta pelo executivo, ou seja, pela prefeitura, tá certo? Então, é o chefe do executivo, o prefeito ou a prefeita, né, que precisa apresentar esse projeto de lei para a Câmara, caso ainda não tenha. Como que faz? Através de uma minuta, né, ou seja, um rascunho, uma ideia, um esforço daquilo que se pretende, né, encaminha-se esse projeto de lei para a Câmara, e aí os vereadores vão discutir, analisar e principalmente colocar em votação, certo? Existem diversos modelos de leis sobre o Conselho de Políticas Culturais, né? Esse aqui é o exemplo de Poá, é a lei de 2013, a nossa legislação aqui no território é de 2013, certo? Mas o próprio Ministério da Cultura orienta como deve ser a estrutura básica da lei, certo? Muito bem. O que é necessário ainda para criar e regularizar um conselho? Então, a partir do momento que você criou a lei, já foi assinada, sancionada pelo prefeito ou pela prefeita da sua cidade, aí você precisa chamar a sociedade civil para o processo eleitoral, certo? Então você precisa publicar o quê? Um edital de convocação. Então é esse edital de convocação que vai fazer com que as pessoas de diferentes segmentos da sociedade civil participem desse processo eleitoral. E quem chama, quem faz essa convocação é a Secretaria de Cultura do seu território, tá certo? Então, a Secretaria de Cultura vai publicar um edital, aqui a gente tem um exemplo de um edital, né, que foi feito em 2013, tá? E nesse edital vai ter o quê? Vai ter as regras do jogo, ou seja, como que vai se dar esse processo de escolha dos representantes da sociedade civil. E uma coisa importante, esse edital ele precisa ser publicado em diário oficial, no caso, o diário oficial do município. Por quê? Porque senão ele não tem validade, tá certo? Então, quando você publica qualquer documento no diário oficial, isso significa que a população, né, as pessoas, elas foram notificadas, elas foram informadas, né, daquela informação, daquele edital, certo? E a partir disso, a Secretaria de Cultura vai nomear uma comissão eleitoral, ou seja, são as pessoas que vão organizar a eleição do Conselho de Cultura, tá bom? Podemos seguir? Bom, como que se faz esse processo? Então,
Elege-se os membros da sociedade civil. Quem elege? Os próprios representantes da sociedade civil. Ah, mas então, funcionário público não pode participar da eleição? Não, não pode, tá, gente? Então, isso é muito importante destacar. Por quê? São os próprios representantes da sociedade civil, sejam eles de instituições culturais, de empresas culturais, né, trabalhadores artistas independentes, enfim, todo o cenário do setor cultural é que vai fazer o processo eletivo, tá bom? Como fazer? Por meio de eleição direta. A gente acabou de ver lá no Sistema Nacional de Cultura, né, através do marco regulatório, que agora não tem escapatória, tem que fazer eleição, tá bom? E, via de regra, os mais votados de cada segmento são aqueles que vão assumir as vagas titulares. E quem ficar nas colocações seguintes são aqueles que assumem a suplência, tá, gente? Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte, tá lá no cantinho, ó. A totalização dos votos de cada candidato serve de base para quê? Para futuras nomeações, em caso de vacância, ou seja, um conselheiro precisou deixar o órgão, precisou deixar o conselho, por motivos particulares, profissionais, enfim, né? Quem assume? Primeiro lugar, o suplente. Não temos mais o suplente. Então, você vai pegar a lista daqueles que participaram da eleição e vai procurar lá quem foi o segundo colocado, ou melhor, o terceiro colocado, né, daquele segmento, tá certo? Se teve uma pessoa, se teve um candidato que participou do processo e ficou terceiro, então é esse que você vai chamar. Naquele segmento só teve 2 candidatos, não teve mais nenhum. Então, quem é que a gente chama? Aí vai ter que fazer uma nova eleição somente para preencher aquele segmento, certo? Bom dia, Del. Nós temos uma pergunta do Magno Oliveira. Ele tá acompanhando virtualmente. Pergunta: há prazos previstos na legislação para a realização da eleição e demais trâmites necessários para o Conselho funcionar? Depende muito, Magno, depende muito, assim. Os prazos necessários, o que acontece? No caso do processo eleitoral, se o município já tem conselho, então precisa observar o prazo de mandato de exercício daquele conselho. Dando um exemplo aqui de Poá, por exemplo, né? O mandato do atual conselho termina agora no dia 28 de dezembro, tá certo? Então, em tese, o município tem, a partir dessa data, que já ter realizado a eleição para poder constituir o novo mandato dos conselheiros, tá certo? Agora, municípios que ainda não têm conselho, então vai começar tudo do zero. Então, não existe esse prazo até então, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta, mas qualquer coisa vai participando aí. Faça como o Magno também, gente. Mande comentários, dúvidas, e a gente, na medida do possível, vai tentando responder, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Em relação ao preenchimento de vagas. Podemos passar? Bom, fez-se, então, a eleição, né? E agora? O conselho é composto somente por membros da sociedade civil? Não, né? Então, o conselho também é composto por membros do setor público, ou seja, os representantes das secretarias municipais. E aí vai depender muito da lei do conselho do seu território, quais são essas secretarias que vão participar. Por exemplo, tem conselhos de cultura que contam com representantes da educação, do meio ambiente, né? Também do setor jurídico, da comunicação. Aí tem que observar o que pede a lei do seu território, né? E aí cada secretário ou secretária municipal vai indicar os representantes do setor público. Mas eles não precisam passar por eleição? Não, não precisam passar por eleição, tá? Então,
Eles são indicados por cada secretaria, né? E, importante, não adianta indicar somente um nome, precisa sempre estar indicando 2 nomes, porque sempre aquela ideia do titular e do suplente, tá bom? Então, o secretário indica esses nomes para o secretário de Cultura, e é o secretário de Cultura que vai encaminhar para o gabinete do prefeito ou da prefeita via memorando interno. Então, a gente tem um exemplo aqui do que aconteceu lá em 2022, né? A Secretaria aqui de Poá do Indústria e Comércio indicando representantes para o Conselho de Políticas Culturais. Bom, elegemos a sociedade civil, os representantes do setor público já foram indicados. A partir desse momento, você já sabe quem são as pessoas. Então, o que precisa ser feito? Publicar um decreto com a nomeação dos membros do conselho. E decreto a gente já sabe. Quem faz decreto é o prefeito ou a prefeita da sua cidade. Tá bom? Como fazer? Tem que, novamente, publicar esse decreto no Diário Oficial, porque a partir dessa publicação é que vai se dar publicidade aos representantes, aos novos representantes do Conselho de Políticas Culturais. Certo? Podemos seguir? Bom, aí a partir daí, publicou o decreto. O Conselho já pode funcionar? Não. Antes disso, precisa que eles tomem posse das suas funções, tá certo? Então, é necessária a convocação para a posse dos conselheiros, tá bom? E quem chama para a posse? Pode ser tanto o prefeito, no próprio decreto de nomeação, como o secretário ou a secretária de Cultura, né, em ato próprio. Então, isso pode ser feito por meio de uma portaria ou um termo de designação de posse, tá certo? Então, pode ser através desses 2 instrumentos. E o importante, essa convocação precisa ser amplamente divulgada. Por quê? Porque é através desse termo que vai validar a possibilidade, juntamente com o decreto de nomeação, o direito do conselheiro assumir sua vaga no órgão. E isso é muito importante para o Sistema Nacional de Cultura. Por quê? Quando o município for encaminhar os documentos para informar que o conselho está ativo, ou seja, está funcionando, ele vai encaminhar tanto o decreto de nomeação quanto o termo de posse, tá certo? E como que se dá essa posse? É uma reunião, né? Chama-se todos os representantes eleitos e indicados para uma reunião e eles assinam o termo de posse, tá bom? Pode seguir. Bom, feita a posse, ou seja, todos os conselheiros assumiram. Ótimo, então já podemos começar a trabalhar no conselho? Ainda não. Precisamos o quê? Eleger a mesa diretiva. O que é a mesa diretiva? É o corpo de conselheiros que vão trabalhar a parte organizacional do conselho, ou seja, o presidente, o secretário, tem conselhos, por exemplo, que tem a figura do vice-presidente, do segundo secretário, aí vai depender muito da lei do seu território, tá bom? Mas, via de regra, costuma ser presidente e secretário. E quem elege a mesa diretiva? São os conselheiros que foram empossados. Tá vendo por que uma coisa liga a outra? Então, se você tomou a posse, então você tem direito a eleger os conselheiros para a mesa diretiva, né? E aí é um acordo em comum. Se há conselheiros interessados em assumir a presidência, eles colocam o seu nome à disposição e faça a votação, né? Se tiver mais de um, elege-se aquele que teve o maior número de votos, tá bom? E assim também com o mesmo cargo de secretário, tá bom? E como que se faz essa eleição? Primeiro, se o seu município já tem um regimento interno, é bem possível que as regras eletivas da mesa estejam ou na legislação ou no regimento interno, tá bom?
Então, pode ser um ou outro, através dessas regras que se faz a eleição, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre os instrumentos de trabalho dos conselheiros. Então já elegemos, já tomamos posse, já sabemos quem será o presidente, quem será o secretário. E agora, já podemos começar a trabalhar? Sim. Primeira reunião, né? Você já vai reunir as pessoas ali. E existem uma série de instrumentos que o conselheiro pode utilizar durante o exercício do seu mandato. Primeiro, a convocação para as reuniões. Essa convocação, ela deve ser feita pelo secretário do conselho. Então, aquela pessoa que foi eleita secretário ou secretário precisa sempre convocar as reuniões. E isso é muito importante, porque dependendo das regras do regimento, se não faz dentro de um prazo mínimo, a reunião não pode acontecer, tá? E isso é um problema sério em muitos locais. Aqui em Poá a gente já teve muito problema disso, né? Que fizeram convocações fora do prazo e aí perde-se o evento. Na convocação, o que precisa ter? O dia, o local, o horário da reunião, né? As pautas, ou seja, quais são os assuntos que serão discutidos, cópias de documentos que serão lidos, né? E, principalmente, as propostas, ou seja, quais são as proposições que vão ser encaminhadas para a votação. E aí, qualquer conselheiro pode encaminhar temas para votação, tá bom? Ele pode, inclusive, elaborar essas propostas e colocar em deliberação, certo? Mas é importante passar sempre com antecedência para o secretário ou secretária, para que ele se encarar junto com a convocação e aí todos os conselheiros tomarem ciência antes da realização da reunião. Ninguém pode ser pego de surpresa com uma proposta, né, de última hora lá durante a reunião. Bom? Del, uma coisa muito importante nisso que você está falando é quanto à documentação, porque muitas vezes se coloca uma documentação na hora da reunião e ela foi colocada no e-mail do conselheiro, às vezes, minutos antes da reunião acontecer. Aqui mesmo a gente já teve que retirar pautas, porque não haveria tempo hábil. Enquanto conselheira, ela é 10, 15 páginas na reunião que tende a ser 2 horas. Sim, muito importante isso. E por isso que a gente sempre fala, né? Nada melhor do que fazer uma convocação com a mínima antecedência possível, né? Para que todo mundo possa ter acesso às informações, analisar, né, aquilo que está sendo proposto, discutir com o setor cultural antes, né? Será que aquela proposta é interessante para o setor? Será que aquilo precisa ser melhor discutido? Mais tempo de análise? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Outro instrumento de trabalho, a ata, né? A ata é o quê? É o registro da reunião, né? Então, a ata precisa ser feita durante todas as reuniões, inclusive as extraordinárias. Por quê? Ali está a linha do tempo do seu conselho. Então, no livro ata, você vai ter o registro de todas as reuniões, quais foram os assuntos que foram discutidos, quem participou, né, da reunião, quem votou sim, quem votou não, quantos votos teve, né? Então, é basicamente o histórico do conselho, né? E a ata precisa ser aprovada pelo pleno, né? Então, realizou a primeira reunião, tá? Terminou a reunião, não foi possível fazer a ata ali, né, naquele momento, na segunda reunião, leva-se a ata para votação. Se tiver algum ajuste a ser feito, é o momento de fazer o ajuste e aí coloca a ata em votação. Se todo mundo concordou que aquela ata está representando o que foi realmente a reunião, ok, a ata pode ser aprovada, tá bom? Outra coisa importante, comissões. Dentro dos conselhos, costumam haver comissões, que podem ser temporárias ou permanentes. Essas comissões costumam ter relatores, ou seja, pessoas que vão resumir aquilo que está sendo discutido nas comissões. Esses relatórios, esses resumos, precisam ser também encaminhados para a Secretaria do Conselho, que vai
juntamente com a ata, anexar esses relatórios ao livro ágil, tá bom? E a responsabilidade da guarda do livro é da secretaria, tá? Enquanto ele for titular, enquanto ele for tiver no exercício do seu mandato, ele é responsável pela guarda do livro. Bom, outro instrumento de trabalho são as proposições, que podem ser elaboradas por qualquer conselheiro, né? Não é só o presidente que elabora a proposta, não, qualquer conselheiro, tá? E elas podem ser de vários tipos. Podem ser via resolução, que é uma proposta que visa a organização interna do próprio conselho. Ela pode ser um requerimento, ou seja, preciso requerer informações de um órgão exterior, ou seja, da Câmara, ou da Prefeitura, ou de uma secretaria, né? Então, através de requerimentos ou ofícios, que a gente vai ler a seguir. E temos também as moções, tá? As moções que podem ser várias, pode ser moção de aplauso, né? Se você viu uma iniciativa cultural que é digna de reconhecimento, pode ser uma moção de repúdio, ou seja, se você está vendo que estão tomando ali certas ações que vão contra a cultura enquanto direito, lembra lá quando a gente conversava sobre isso? Então, agora é o momento de retomar, né? Então, o conselho pode aprovar uma moção de repúdio, tá bom? Existem vários tipos de moções. Todas elas precisam ser enviadas com antecedência para o conhecimento de todos os membros, aquilo que a gente já falou. Manda com antecedência e os conselheiros terão tempo de analisar e votar, tá bom? E aí os ofícios, né? Que também pode ser elaborado por qualquer conselheiro, não é só o secretário que elabora o ofício, tá bom? Qualquer conselheiro pode elaborar. Mas, se outros conselheiros forem elaborar, também precisa informar o secretário. Por quê? Porque é ele que tem o controle da quantidade de documentos que estão sendo emitidos em nome do conselho. Afinal de contas, o ofício vai com o timbre do conselho, né? Então, ele precisa ter esse controle, tá bom? E, principalmente, é o secretário que vai confirmar se houve resposta àquele ofício através do e-mail oficial, tá bom? Então, é importante que esses ofícios sejam informados ao secretário. E aí, o ofício pode ser, hoje existem, né, as assinaturas digitais, que facilitam e muito, né, o processo mais burocrático, vamos dizer assim, né, dos trâmites dos conselhos. Então, envios de ofício digital por e-mail oficial do conselho podem ter a assinatura digital GovBR. Se você ainda não conhece, sugiro você pesquisar na internet sobre assinaturas digitais do GovBR. São simples de fazer, basta você ter um login e uma senha, anexar um documento PDF onde você vai inserir a sua assinatura e pronto, né? Não tem nada, não tem segredo nenhum, tá bom? Envios de ofício físico devem ter o protocolo do órgão destinatário, data e nome do servidor que recebeu. E, preferencialmente, são de assinatura manuscrita, tá, gente? Então, digital, se você vai encaminhar digitalmente, assinatura digital. Se você vai mandar presencialmente, preferencialmente, assinatura manuscrita. Podemos avançar? Bom, falamos dos instrumentos, agora vamos falar das atividades de um conselho. Nós temos várias, aqui eu coloquei 4 as principais. As reuniões, então já falávamos, né? As reuniões ordinárias, ou seja, que é geralmente uma vez por mês. Tem conselhos que se reúnem quinzenalmente, tá? Temos exemplos de conselhos que reúnem quinzenalmente. Vai depender muito da demanda, das necessidades daquele conselho, tá bom? Mas, de regra, é uma vez por mês. As extraordinárias é somente quando surgem temas urgentes, ou seja, aquilo que tem prazo e que não dá para esperar uma nova reunião ordinária para se decidir sobre aquele assunto, tá bom? Também é importante, as extraordinárias têm prazo, tanto de convocação quanto de realização. Aí precisa observar um pouco a questão do regimento interno. Muito obrigado, hein? Uma aguinha sempre é bom. Muito bem.
As reuniões de comissões, elas funcionam conforme o calendário desses grupos de trabalho, tá bom? E elas são criadas para discutir temas específicos, tá? As audiências públicas. Então, se você tem algum assunto na área da cultura que precisa mais participação, precisa mais colaboração, você precisa ouvir mais representantes do setor cultural, nem sempre o Conselho dá conta de todos os assuntos, né? Então, sugere-se o quê? Convocar audiências públicas, tá certo? E uma coisa importante, né? As audiências públicas, elas podem ser feitas pelo próprio Conselho, tá? Então, não há necessidade, por exemplo, de você esperar a prefeitura para fazer uma audiência ou esperar a Câmara Municipal para fazer uma audiência. Não. Se o Conselho tem uma intenção de fazer uma audiência pública, desde que se tenha local e espaço adequados para a participação, né, social, pode se fazer, tá? Elas podem ser, então, por iniciativa própria ou em parceria, né? Então, aqui em Poá, por exemplo, a gente já fez muitas audiências públicas do Conselho em parceria com a Câmara, através da Comissão de Cultura da Câmara, né? Que também é muito legal, porque você força o vereador a começar a pensar e trabalhar mais sobre os temas da cultura. Porque a gente sabe, né, gente? Infelizmente, cultura sempre fica lá em último plano, né? Sobretudo para os vereadores. Então, você precisa inserir eles no debate. As conferências, então, geralmente são realizadas para discutir assuntos mais abrangentes, e eles estão muito interligados com os temas nacionais, né? Então, por exemplo, o ano passado foi discutido o Plano Nacional de Cultura, né? A revisão do Plano Nacional de Cultura. Então, no caso, esse tema ele foi discutido tanto em níveis municipais, estaduais, até chegar no nível nacional. Bom, então, as conferências são para assuntos mais abrangentes. E as fiscalizações, né? Porque, afinal de contas, a gente viu lá na lei do regulatório, o Conselho ele precisa ser consultivo, deliberativo e fiscalizador, né? Então, os conselheiros precisam aprender a fiscalizar. De que forma? Podem ser de diversas formas. Ah, está acontecendo uma obra, então, reconstruindo, né, o espaço cultural aqui da nossa cidade. Então, vamos acompanhar essa obra? Vamos cobrar para que eles peguem no prazo? Ah, mas vamos ver como está esse projeto. Será que esse projeto atende às nossas necessidades? Então, tudo isso é muito importante, tá? Ou então a realização de eventos. Então, tem um evento que é realizado todos os anos, né, na cidade. Vou dar um exemplo aqui, a parada LGBT, né? Aqui em Poá, por exemplo, salvo engano, é a terceira edição, né? Quarta edição da parada LGBT. Poxa, mas a parada demanda uma série de infraestrutura necessária para acontecer de forma legal, né? Então, por exemplo, banheiros químicos, né? Carro de som, interdição de vias, né? Apoio da GCM, eventualmente, enfim, uma série de infraestrutura, né? Então, o Conselho pode e deve atuar nessa priorização. Será que estão realizando, né, estão conseguindo oferecer toda a infraestrutura necessária? O Conselho também pode atuar nesse ponto. E de que forma pode ser feita essa fiscalização? Registrando tudo, fotos, vídeos, relatórios, né? E se tiver alguma coisa muito fora da curva, leva para a reunião do conselho, e você usa os instrumentos, pode ser uma moção, pode ser uma proposição, pode ser um ofício, vai depender das necessidades que você entender, tá bom? Tá? Então, em relação ao funcionamento do conselho, a organização, como criar um conselho e principalmente regularizar o conselho, é isso. Agora, a gente vai falar um pouco sobre dicas, ideias, né? Sobre como atuar bem enquanto conselheiro, né? Então, eu trouxe aqui 8 dicas, tá? Que, no meu modo de vista, né? Até mesmo pela
experiência, né, que tivemos aqui em Poá, né, em 2020, 2022, a gente entende que foi um bom trabalho a ser realizado. Primeiro, esteja bem informado, tá? Todo conselheiro, conselheira, precisa estar bem informado, precisa saber o que está acontecendo na cidade, né? E isso, informado, não somente através das notícias, mas também do Diário Oficial, porque no Diário Oficial é onde o governo publica todos os documentos, todas as informações de interesse público, tá certo? Então, isso é muito importante, saber acompanhar o Diário Oficial, tá? Depois eu vou mostrar o link de onde acessar o Diário Oficial para vocês verem direitinho. E aí, é o Diário Oficial tanto do município quanto do Estado, afinal de contas, existem leis estaduais que também geram, né, fomentos diretos e indiretos para os agentes culturais. O mesmo vale para a União. Bom, acompanhar os projetos de lei, precisa estar antenado com o que está acontecendo na Câmara. Às vezes tem vereador lá votando coisas absurdas, né, relacionadas à cultura, e o conselheiro está passando batido, né? Então tem que estar sempre lá antenado, vendo o que está sendo votado, acompanhando no site quais são os projetos que vão ser votados, tem que estar lá ligadinho, porque você sabe, né? Eles agem na calada da noite. Segunda dica, mantenha diálogo com todos. Com todos eu quero dizer o seguinte, uma boa conversa pode resolver ou até antever problemas, né? Já aconteceu muito isso, né? Antes mesmo da coisa acontecer, chama para uma reunião, chama para uma conversa, tenta ali demonstrar, né, os seus argumentos, e de repente, através disso, você consegue resolver um problema. Agora, nos momentos de crise, precisa ter uma pessoa, duas ou três, que possa ser aquele interlocutor, ou seja, aquela pessoa em que você possa confiar que vai trazer informações importantes para o seu conselho, tá bom? E ter bom trânsito nos órgãos públicos, ou seja, você precisa saber, né, chegar, como conversar com o vereador, com o secretário. Eu sei que é difícil, né, eu sei que é complicado, eu sei que a linha de pensamento muitas vezes não bate com a linha de raciocínio nossa, mas a gente precisa, né, ter esse jogo de cintura aí para conversar com todos. Identifique a personalidade de cada um. Dentro do conselho tem pessoas diversas, com características diferentes, né? E você, ao longo da jornada, precisa identificar qual é a personalidade de cada um. Tem aqueles que são mais incisivos, tem aqueles que são mais conciliadores, tem aqueles, né, que ficam ali, né, em cima do muro, só vendo, só observando. Então, você precisa identificar para quê? Para saber, na hora, no momento, para poder contar com aquela pessoa que tem aquela característica importante que possa te ajudar com cada situação. Bom? Ouça diferentes opiniões. Então, aquilo, né? Além de manter o diálogo com todos, você precisa saber ouvir. Mais do que falar, você precisa saber ouvir. Ou seja, você precisa saber, né, o que o setor cultural quer da sua atuação enquanto conselheiro. E nem sempre aquilo que eles querem o conselheiro pode agir. Tem isso também, né? Mas você precisa acolher, você precisa receber, né, essa opinião, né, a fim de você conhecer a visão do todo, né? Então, você vai conversar com os artistas, com os trabalhadores, com os produtores culturais, com os empresários, com os gestores. Então, olha só quanta gente envolvida. Então, você precisa saber ouvir a opinião de cada um. Quinta dica, seja propositivo. Ou seja, gente, não dá para você estar no conselho e você não dar a sua ideia, dar a sua opinião, emitir o seu argumento, né? Você precisa apresentar as ideias. Você precisa, sobretudo, ouvir as opiniões e aprimorar as suas propostas. Pode ser que a sua ideia seja a resposta para um problema
que muita gente está querendo ali no momento, né? Então, um bom conselheiro precisa ter voz ativa, né? Não dá para ficar omisso ali dentro do trabalho. Seja organizado. Isso é muito importante, porque ao longo da jornada você vai estar com muitos documentos, muitos papéis, muitas reuniões, sobretudo, né? E você precisa saber se organizar, né? Organizar sua agenda, organizar, né, as ideias, tudo aquilo que você for participar da reunião, leva lá um simples caneta, caderno para ir anotando as informações, né? Por quê? Isso também ajuda as pessoas a relatar também isso da reunião, tá bom? Seja participativo, ou seja, não tenha medo de dar a sua opinião, né? Por quê? Você vai aprender com o processo. Ninguém nasce conselheiro, forma-se conselheiro, né? Então, eu falo por experiência própria, eu nunca me imaginei conselheiro, né? Processo que me ensinou a atuar enquanto conselheiro. E hoje, olha só onde eu estou. Estou aqui dando a minha contribuição, a contribuição que aprendi nesse processo, para vocês, compartilhando conhecimento, né? Então, fundamente os seus argumentos, porque os bons argumentos são fundamentais para defender os seus ideais, tá bom? Por último, no coletivo, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, né? Quem é conselheiro não é conselheiro de si mesmo, é conselheiro de uma causa, é conselheiro de um setor, é conselheiro de um grupo. Você tem que sempre pensar no coletivo. O resultado não pode ser imediato, né? Você não pode ver ali o resultado na hora, mas você vai colher frutos a médio e longo prazo. Bom, podemos seguir? Muito bem, gente. E aí, chegamos à hora da nova eleição. O conselho funcionou muito bem, 2 anos ativo e atuante, fiscalizando, mobilizando as pessoas, né? E aí, passou 2 anos. E agora? Chegou a hora de fazer uma nova eleição, né? Aí dá aquele medo, aquele frio na barriga, a gente não sabe o que fazer para continuar a realizar o trabalho, né? Então, chegou a hora de conversar com o senhor novamente, né? Motivar os grupos, as instituições a dialogar sobre a importância de manter esse conselho ativo e atuante, né? Afinal de contas, está dando resultado, então é sinal que o conselho tem uma função social, né? Se não está dando resultado, o que a gente precisa fazer para que ele passe a dar resultado? Então é hora de começar. Apresentar resultados. Quais foram as conquistas, os avanços? Quais são os desafios ainda a serem trabalhados, né? Então, prestar contas também é muito importante. Converse com lideranças a fim de identificar pessoas que possam ter esse perfil de ser um conselheiro ou conselheira. E aí, gente, é olho no olho, né? É uma conversa pessoal, né? Não é, muitas vezes, não é numa reunião, num grupo, que você vai conseguir, né, pessoas interessadas e tudo mais, né? É no cara a cara mesmo, tá? Então, sondagens, indicações, tudo isso, tá? Lembre-se que o conselho é composto de diferentes segmentos. E aí você precisa identificar pessoas para cada segmento, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos representantes do Fórum de Cultura, representantes das instituições culturais, representantes do setor do empresariado, que é o segundo setor, né? Então, olha só, quantas representações diferentes, né? Então, você precisa conversar, dialogar com todos esses setores. Saiu e tal. Então, é hora de se preparar para a Assembleia Eletiva, tá? De que forma? Conheça as regras e debata para saber se essas regras condizem com as necessidades. O ideal é construir chapas em consenso. Por quê? Porque disputas sempre vão rachar o grupo, né? A gente sabe como que funciona. Mas é jogo também. Se tiver a necessidade de ter, né, 2, 3 chapas diferentes, bora pro jogo, né? Aí
todo mundo vai trabalhar para convencer os eleitores, tá bom? Lembre-se, atuar como conselheiro exige tempo, exige diálogo o tempo todo, tá? É desgastante? Sim. Dá para ignorar que não seja desgastante. Mas é recompensador. A partir do momento que você vê as coisas funcionando, né, você sente satisfação de estar contribuindo com a sociedade através do mínimo, né, da sua participação, da participação do coletivo, você sente essa recompensa. Estar sempre visitando os espaços, participando dos eventos culturais e se colocando à disposição para auxiliar no que for necessário. Nunca esqueça disso, né? Você foi eleito ou você foi eleita. Então, você não representa a si mesmo, você representa um grupo, você representa um coletivo. Então, é importante que você sempre volte às bases, porque é nas bases que estão as dificuldades e é através dessas dificuldades que você precisa trabalhar para melhorar aquilo que precisa, tá? Nem todo mundo tem vontade e disposição para atuar como conselheiro, e tudo bem, né? Segue o jogo. Mas é importante que no dia da eleição você incentive os agentes, mesmo aqueles que não querem se candidatar, a participar do processo eletivo, a votar, exercer a sua cidadania ativa e participativa, né? E não use práticas que você mesmo condena e critica muitas vezes os políticos, né? Porque quando você participa do processo eletivo, né, você tem que ser honesto, você tem que ser limpo, transparente com aquilo que você está apresentando. Ah, muito bem, eu sou candidato, e agora? Meu amigo, vai conversar com as pessoas, ouve o que as pessoas esperam de você, né? Nem sempre aquilo condiz com as atribuições do cargo, mas você precisa saber aquilo que compete, aquilo que não compete. Apresente as suas características. As pessoas precisam saber quem é você, o que você faz, como você chegou até aqui, qual é a sua personalidade. Então, apresente isso, coloque isso na mesa, né? E responda uma simples pergunta. Quero ser candidato por quê? Isso, isso, isso e isso. Essa é a sua plataforma, tá bom? E eu sempre vou falar, não abandone suas bases. Você não é representante de si mesmo, tá bom? Gente, é isso.